Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca, que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados, com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Muito boa noite a todos, nossa saudação aí de casa. Estamos dando início a mais uma edição do programa Painel. Em nome de Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Aliás, essa semana fomos numa entrevista coletiva com a nova direção da Unimed, que patrocina esse programa. Queremos cumprimentar os novos dirigentes em nome do presidente Dr. Luiz Felipe Leães, que substitui depois de 4 mandatos consecutivos ao Dr. Alcides Mandelli Stumpf. Então, votos de uma boa gestão, de uma exitosa gestão à frente da Unimed Erechim, que foi a primeira cooperativa, a primeira Unimed em todo o estado do Rio Grande do Sul, fundada no ano de 1971. Bom, nós vamos falar hoje aqui sobre religião, mais especificamente vamos abordar esse período da Quaresma, vamos abordar também a campanha da fraternidade, que uma vez mais a CNBB lançou, né, há poucos dias em todo o nosso país. Para falar a respeito desse tema, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o bispo da Diocese de Erechim, Dom José Gislon, e também o chanceler da Cúria Diocesana, o padre Antônio Valentini Neto, o padre Antoninho. Muito obrigado por atender ao convite. Padre Antoninho, muito obrigado por fazer esse meio campo, né, do convite ao Dom José, em especial. Então, muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Padre Antoninho. Boa noite, uma alegria estar com você. E eu que agradeço o seu esforço e o seu empenho por divulgar as nossas atividades da Diocese. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Nós temos como tema, como foco principal esse ano, a questão das políticas públicas, né? O que vem a ser uma política pública, assim, para aquelas pessoas tanto quanto desligadas do que está acontecendo? Bom, políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal, né? E em outras leis que podem serem votadas pelo Congresso Nacional, pela Câmara Federal, que visam, digamos, ir ao encontro numa necessidade da população brasileira. Assim, em poucas palavras, nós temos políticas públicas em relação à questão habitacional, política pública em relação à saúde, à educação, segurança, tudo isso que diz respeito diretamente à vida pública da população, geralmente tem uma política pública que acompanha, independente do governo que está, digamos, ocupando o cargo. Porque quando uma política pública, geralmente ela é uma política do Estado. Então, o Estado tem esse compromisso de fazer com que essas políticas públicas respondam a uma necessidade da população, independente do governo que está exercendo o mandato. Só quero fazer uma correção aqui, que da minha parte eu cometi uma gafe omitindo que, na verdade, o tema é fraternidade e políticas públicas. Aliás, um termo muito amplo, muito forte e muito importante, que é a questão da fraternidade. Voltando ainda à questão das políticas públicas, Dom José,
que dá para se dizer, independentemente de governo? Obviamente Sim. que isso, se está na Constituição, enfim, todos os países têm, o que dá para ser? Nós estamos muito atrasados com relação a esse tema. Eu penso que sim. O Estado nos atende muito pouco. Eu vejo assim, como no todo, a realidade brasileira tem carência de políticas públicas que respondam às necessidades básicas da população. Quais são essas necessidades básicas? Moradia, educação, saúde. Esses são praticamente o tripé, digamos, de uma política pública, de uma realidade, de uma sociedade. Por que moradia? Todo mundo tem direito de ter uma casa digna para morar, com saneamento básico, não é possível, né? Tudo isso que diz respeito à condição digna de vida de uma pessoa, independente do estado social dela. Depois, por que é importante termos uma política pública sobre a educação? Qual é o país que alcança um grau de desenvolvimento sem ter um processo digno de educação que prepare as pessoas para o mercado de trabalho? Nenhum país do mundo dá salto social ou fez um salto social sem antes ter também uma política de educação que prepare as pessoas para o mercado de trabalho. Porque em cima disso está todo ligado à parte do desenvolvimento também industrial, tecnológico de um país. Porque se eu não tenho uma mão de obra preparada, como é que eu vou colocar uma indústria que pode competir a nível mundial se não tem condições técnicas? Se eu não tenho, por exemplo, também no campo da saúde e da educação, se eu não tenho pessoas preparadas, como é que eu vou afrontar uma política pública nesse sentido? E nós vimos recentemente a nossa realidade brasileira, quando se procurou dar uma resposta, digamos, à necessidade de saúde da população, principalmente que vive em situações mais isoladas, etc., buscando uma resposta com médicos vindo de outros países. Né? Essa é uma necessidade, então a gente vê bem clara a questão de uma política pública falta de atender a população também que vive em realidades, digamos, situações mais de pobreza, digamos assim. Quantos municípios nossos no Brasil, às vezes, não têm acesso à saúde porque falta médicos? Mas onde que a nossa política pública sobre a saúde? Como é que ela está sendo implantada e acompanhada nesse sentido? E assim também no que diz respeito a outra realidade, a outras realidades da nossa população brasileira. Se você pega, por exemplo, toda a questão da infraestrutura, né? Qual é a política pública que nós temos para pensar em infraestrutura do nosso país? Qual é a política pública que nós temos para pensar agricultura familiar? Então, todas essas realidades, elas não acontecem de forma separada. Elas estão dentro de um contexto de olhar a realidade do nosso Brasil e para onde queremos conduzir o nosso país. Que país nós queremos para aqui de 20 anos, nesse contexto? Então, as políticas públicas, elas olham a curto, médio e longo prazo. E procura sempre se ter uma continuidade para que as coisas vão acontecendo a cada governo que passa. Porque sem isso, nós temos sim uma política pública que pode ser, digamos, executada por um certo período e depois ser abandonada. Então, nós não avançamos. Padre Toninho, o senhor eu gostaria de uma opinião sua a respeito disso. Daria para ressaltar que nessa solução de um problema bem concreto entra a própria população, entra a nossa participação. E é para isso que a campanha da Fraternidade quer chamar a atenção, porque as políticas públicas não são apenas ações do Estado. Evidentemente que são do Estado, mas às vezes o Estado não consegue ou não percebe o que é necessário. A população de um bairro não tem água, não tem eletricidade. Se ela se reúne, se organiza e vai reclamar, ou vai exigir, ela vai alcançar. Então, nesse sentido, a campanha da Fraternidade quer chamar a atenção para aquilo que Dom José está dizendo, de que é que nós estamos necessitando nas coisas fundamentais da vida. Saúde, educação, moradia, etc. Aqui está faltando isto, e é direito daquela população. Então, se ela se organiza e batalha, ela vai conseguir. Então, as duas coisas, o que o governo deve estar atento e aquilo que a população precisa fazer para ter aquilo que é de direito. Não é favor, isso que é importante. Né? Não é um favorzinho que se faz, às vezes se dá lá alguma coisa para depois ter o retorno, a gente sabe em que, né? Não, é para garantir aquilo que a população precisa e necessita.
O tema não está atrelado apenas à questão da vontade. Não. Me parece que também exige, digamos, vamos falar bem claramente, é preciso ter dinheiro para implementar políticas públicas, né? É claro que também a vontade, não adianta ser só dinheiro e não ter nenhuma vontade. Um outro aspecto que me parece importante, eu não estou opinando, mas estou tentando colocar, é que se trata de um processo sempre em construção, em evolução. Se nós olharmos para os países da Europa, a grande parte, né, que são países bem mais velhos do que o nosso país, as políticas públicas, assim, algumas coisas ou várias coisas que nós reclamamos aqui com todo o direito, né, que está na Constituição também, lá a coisa meio que anda com as próprias pernas, quase. Ou o Estado faz, enfim, mas... E nós aqui, às vezes, temos que lutar e achando que trocando isso, trocando o governo, trocando a pessoa, trocando isso aqui, vai... E aí é que entra aquilo que o Dom José Nada cai do céu, nessa parte aí. Dom José já acenou essa questão da continuidade do processo. Às vezes um governo, aí sim entra, um governo iniciou uma obra, fica parado até não sei quanto tempo. Sim. Perde-se aquilo que se fez, atrasa-se o andamento da população e depois tem que se recomeçar tudo de novo. Dentro disso, uma política pública, ela deve sempre nascer com o envolvimento da sociedade, né? É a partir de uma realidade da sociedade, eu acho que é discutida, a sociedade democrática, ela prima por isso, né? Esse envolver a sociedade como um todo, fazer todos os processos, e quando se vota uma política pública, deve estar dentro do orçamento já, né, a questão também econômica da execução da política pública. Senão nós podemos colocar muitas coisas no papel que não serão jamais realizadas, no sentido de que colocamos por colocar ali, mas na forma concreta, quando que vão acontecer, como vai acontecer, recursos, etc., quem vai acompanhar, tudo isso envolve uma questão de uma política pública. Sem isso, fica apenas um projeto, mas, digamos, a comunidade, a coletividade fica, digamos, sempre esperando que isso vá acontecer e, às vezes, isso acaba quase que se perdendo na história. Uma das situações, por exemplo, né, o Congresso até tinha votado uma lei, se não me engano, um projeto, que até que ano 2000, não sei quanto, todas as nossas cidades teriam saneamento básico. Né? Essa era uma política pública, né, do saneamento básico. E sabemos que isso já caiu porque foi postergado, né, etc., por questão econômica, a crise econômica do país e tudo mais. Mas mesmo que se acontece isso, não deveria ser abandonado o projeto, porque é uma necessidade fundamental. Atrás de um projeto de saneamento básico, não está só a questão da água, da rede de esgoto, mas também a despoluição dos rios, o meio ambiente, tudo isso está envolvido numa política pública. A dignidade de vida de quem mora também à beira dos riachos, ou tanto no contexto das nossas periferias. Então é sempre um olhar bem mais amplo. Por isso, uma política pública, ela não deveria ser abandonada por qualquer objetivo. Ela deveria ter, sim, uma continuidade. E aquilo que o padre Antoninho também ressaltou, nós como sociedade, né? Qual é o nosso papel como sociedade, como cidadãos? Que isso de esperar que o Estado faça tudo e nós nos mantemos como meros espectadores, não é possível numa sociedade democrática. E eu insisto sempre, numa sociedade democrática, a gente também se envolve na busca de solução dos problemas da nossa sociedade. Não é só esperando ou esperar que os governantes resolvam tudo. Qual é a participação nossa como cidadão, como cidadã, digamos, numa sociedade democrática? A corresponsabilidade. Eu tinha colocado aqui previamente já as políticas da iniciativa privada, que seriam as sociais. Não lhe parece que, digamos, também é um pouco cultural isso, que nós não encaramos como deveríamos encarar as políticas públicas como um processo de continuidade e as substituímos por políticas de governo? No meu governo eu vou cuidar disso aí, vota em mim que eu vou cuidar. Aí saiu eu, entra o outro, não, eu vou cuidar e não há uma continuidade, tem coisas que vão ficando pelo caminho, e a gente pega outros países, vou voltar novamente ao exemplo, né, de que aonde tu não precisa nem ter o Estado presente te cobrando, as próprias pessoas, olha, não joga no chão papel porque fica feio, né?
Eu já relatei várias vezes aqui, né, que tem um país, aí eu tenho vários, onde as pessoas vão para uma praça, um gramado, como lá no seminário, né, estendem uma toalha, levam as coisas de comer, de beber, enfim, tudo, ficam lá uma meia tarde, assim. Na hora de ir embora, recolhem tudo, não fica absolutamente nada, né? É por aí, né, que o senhor... E esse é um grande passo que nós precisamos dar como sociedade brasileira. O que a igreja pode fazer, então além de... A campanha da fraternidade, justamente, as pessoas perguntam, mas o que vai ser feito? Um dos objetivos, justamente, é essa conscientização. Essa conscientização, porque sem conscientização, nós não damos o passo seguinte. Nós ficamos sempre esperando que o Estado faça, que o município faça, e nós não temos o sentido de pertença à realidade onde vivemos. É que nem se aquela realidade não me pertence. Então, eu jogo papel na rua, eu jogo lixo na rua, eu jogo lixo no terreno baldio, como se eu não... Se essa realidade eu não pertencesse a essa realidade, que eu não tenho um compromisso com essa realidade de cuidar desse meio ambiente também onde eu vivo. Essa mudança de mentalidade é fundamental para termos uma sociedade diferente. Né? Em todo sentido, o sentido de celebrar a vida, celebrar a fé, mas também o de ser cidadão, né? E termos, digamos, esse cuidado com a casa comum e termos também uma cidade mais limpa, mais digna, que envolve todas as realidades, seja do centro, da periferia, do bairro, porque as ações devem acontecer em todo o contexto. Não é porque eu moro num bairro que eu me dou o luxo, então, de jogar o lixo no terreno baldio, ou sair daqui do centro e jogar o lixo lá no terreno baldio da periferia, ou jogar o lixo no rio que passa lá. Não, como cidadão, qual é a minha responsabilidade? Às vezes eu grito porque não tem um posto de saúde no meu bairro, mas eu não dou um passo para não jogar o lixo, né? Não cuido de não jogar o lixo no terreno, etc. Então, esse ser cidadão, o que implica isso? Qual é a minha corresponsabilidade e a minha responsabilidade de ser cidadão dentro de um contexto, de uma sociedade? Então, esse é um grande passo que eu vejo que nós precisamos dar como sociedade brasileira no geral. Eu acho que crescemos muito já, mas precisamos ainda avançar muito nesse contexto. Você perguntava o que a igreja faz. Exatamente isso. Procurar chamar a atenção para o compromisso social da fé. Mas por que o nosso povo é tão duro? Porque a todos os anos, deixa eu falar por minha conta, né? Eu não quero comprometer ninguém. Todos os anos a Igreja Católica apresenta uma campanha da fraternidade. Todas as campanhas de fraternidade, enfim, ou da fraternidade, são muito bem-vindas. Abordam temas fundamentais, quase sempre de políticas públicas voltadas para esse lado, né? Por que a gente não aprende? Por que nós somos tão cabeça duras? De resto, em todos os aspectos. Eu sei que um ou outro pega e tal, mas me parece que os resultados, como o Dom José bem disse, observou, precisamos avançar muito. Sim. Veja, você toca um aspecto mais fundamental. Se não há uma mudança nossa interior de convicção sobre esses valores fundamentais, a igreja pode fazer o que quiser, o Estado pode fazer, continua tudo igual. Quanta gente que reclama, quer mudar o mundo, mas esqueceu de começar a mudar a si próprio. Sim. Esse é o apelo fundamental da Quaresma, preparação para a Páscoa, e a campanha quer ajudar a viver esta dimensão. Em que é que devo fazer hoje, nesse ano, nessa Quaresma, a conversão para a Páscoa? Nesse aspecto de uma conscientização, de um empenho, de um compromisso com tudo aquilo que é público. Entende? Então, aí casa bem a fé e a vida social, o cristão e o cidadão, que é um só. Nem vamos falar sobre a tragédia de Brumadinho, que eu acho que deve estar no meio desse bolo todo, mas vendo há poucos dias essas chuvaradas, especialmente lá em São Paulo e tal, então assim a gente a tarde inteira aquelas imagens assim, sacos e sacos e sacos de lixo e disso e daquilo e tal, né? Quer dizer, aquilo também não é obra, aquilo não está ali por acaso, alguém deixou aonde não devia. Aí choveu, deu um dilúvio, aí tranca tudo, né? E não precisamos ir para São Paulo, né? A coisa acontece quase em todo o nosso país, infelizmente, né? Então eu acho que é um desafio enorme para a Igreja Católica
fazer com que as pessoas se deem conta que elas também são atores, né? No sentido de melhorar e, infelizmente, tem sido boa parte delas no sentido de piorar as coisas, né? Que mais aqui? E a fraternidade? Onde é que entra a fraternidade nessa campanha? A fraternidade, ela entra assim, acho que com muita força, porque toda a sociedade, ela se fundamenta em cima de uma fraternidade, né? A cidade como tal é uma grande fraternidade, independente da religião que eu professo, ou coisa tudo mais, mas é essa fraternidade da convivência, né? Da convivência, onde nós podemos assim dar passos para junto construirmos ou melhorarmos a realidade onde nós estamos. Aquilo que o Padre Antoninho fala, nós precisamos romper esse ciclo da dicotomia entre vida e fé. Se eu sou um homem de fé, né, importa qual igreja que eu frequento, eu vou colocar a minha fé na minha vida, no meu mundo do trabalho, na sociedade, aonde eu estiver, a minha fé vai comigo. Eu não deixo ela pendurar num cabide em casa, nem deixo ela da porta da igreja para dentro, eu levo junto comigo. Então, isso, construir uma fraternidade significa, ou a fraternidade, a convivência pacífica dos homens e mulheres em vista do bem comum, né? Do bem comum. É impensável hoje uma sociedade que não seja um trabalho a fraternidade, né? E a fraternidade, do ponto de vista evangélico, é ter justamente esse espaço para a presença de Deus e trabalharmos a construção, colaborar na construção do reino de Deus no mundo. Esse reino de justiça, né, de fraternidade, de paz, ela envolve a vida de cada um de nós. Jesus veio anunciar o reino, mas também deixou a responsabilidade a cada um de nós de continuarmos na construção desse reino ou de trabalharmos para que ele vá acontecendo na sociedade. E uma das formas de ir fazer com que esse reino aconteça é justamente esse trabalhar a fraternidade, né? Esse aceitar o outro e ajudar o outro também a crescer na sua caminhada de vida, na sua dignidade de vida. Porque não teremos jamais uma fraternidade, digamos, evangélica ou anunciada por Jesus, se não tivermos também a dignidade, o respeito à dignidade e à vida das pessoas. Isso é fundamental, começando pelo respeito, o cuidado e a dignidade da vida das pessoas. Porque ali está o primeiro ponto, né, que entra justamente o anúncio do reino. A vida, dom de Deus primeiro. E essa vida também que possa ser vivida com dignidade e o respaldo também da fraternidade, que também tem uma responsabilidade da fraternidade como um todo. Cuidar da vida do meu irmão e da minha irmã. Aliás, uma das campanhas da fraternidade era justamente isso, né? Como está o teu irmão, né? Nesse sentido. Então, a fraternidade, ela entra assim com força, porque quando se trata de uma questão social, e tudo mais, nós só conseguiremos avançar se nos abraçarmos como uma fraternidade e juntos procurarmos percorrer um caminho de olhar o bem comum, a realidade em que nós estamos vivendo. Eu sei que esse é um tema que eu já vi, já assisti, já participei, não sei qual é o tema, de várias missas rezadas pelo Padre Antoninho. E ele sempre foi muito incisivo quanto a essa questão, tem sido quanto a essa questão da fraternidade. Pois veja, você perguntava onde fica. Ela fica ou nasce na própria natureza humana. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos feitos para sermos solidários e não para sermos solitários. E essa é a grande luta, digamos, de cada um de nós. Voltar-nos só para nós, fazer o mundo girar ao nosso redor, ou sabermos voltar-nos para fora e sermos solidários. Vivermos, aí é que está a própria política, o termo, vem de que? Polis, a cidade. É cuidar como organizar a convivência social. Claro que aí vem depois o complemento maior com o cristianismo. Por que somos feitos para conviver? Por causa da criação de Deus, que nos fez a sua imagem, como disse, que é comunhão fraterna. Então, onde fica a fraternidade? Na raiz, digamos assim, para usar uma palavra mais difícil, na natureza antropológica, na própria antropologia, no tratado que reflete o que é o ser humano, feito para a convivência, não para ficar cada um na sua. Isso não tem nada a ver, ninguém falou aqui, não tem nada a ver com comunismo, com capitalismo. Pode ser fraterno também, cheio
dinheiro, pode ser fraterno. Aí é que pode ser fraterno mesmo, mas normalmente a idade vai ensinando muitas coisas. A gente vê ações de fraternidade, às vezes, partindo exatamente daquelas pessoas mais humildes e mais simples. Não que as pessoas que, bem aquinhoadas, aí, enfim, e quem sabe pelo próprio labor durante uma vida inteira, mas não é incomum a gente ver atos de fraternidade justamente partindo daquelas pessoas mais simples, de onde menos se, aparentemente, poderia se esperar. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje, falando sobre a campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Ela é uma campanha que se repete todos os anos com temáticas diferentes e que vai até a Páscoa, né? A Páscoa. Até Domingo de Ramos é o encerramento da campanha. Domingo de Ramos. Com a coleta nacional. É feita uma avaliação depois lá na CNBB? Ou... É feito todo ano, porque assim, a campanha praticamente ela se estende na Páscoa, mas ela tem continuidade durante todo o ano e tem ações de campanha da fraternidade depois que são incorporadas também na vida da igreja e até na sociedade. E todo ano é feita uma avaliação, a gente faz a avaliação a partir dos efeitos, né, que isso causou na sociedade, durante todo o ano aquilo que vai sendo vivido e também, digamos, o que nós podemos sempre melhorar na campanha seguinte, ou quais aspectos da sociedade, por exemplo, quando se prepara uma nova campanha, precisam ser afrontados através de uma campanha, digamos, colocada na campanha da fraternidade, justamente nesse tempo de Quaresma, que sempre é um tempo especial onde nós somos chamados a olharmos para dentro de nós mesmos. Vamos falar da Quaresma um pouco, então. O que são esses? São 40 dias. 40 dias. Né? E... não sei se eu entendi bem ali, mas enfim, acho que diz ali que Cristo, não sei se isso é uma figura de linguagem ou como é que foi a história de Cristo que teria passado 40 dias perambulando pelo deserto, enfim, ou isso é para a gente refletir a respeito disso, sem se alimentar, é óbvio que não, né? Mas me parece que se recolheu para fazer uma autoanálise, enfim. Sim, o número 40 né, na Bíblia, ele é muito forte e traz presente também a peregrinação do povo de Israel da escravidão do Egito para a terra prometida, 40 anos, 40 anos de purificação para entrar na terra prometida, coisa mais. E essa linguagem que aparece também na vida de Jesus, né, no início justamente do seu ministério, que se diz que ele é levado justamente para o deserto, né, nesse sentido de ser tentado, né, e ao mesmo tempo do começo da vida pública dele, né, e traz justamente esses três temas, né, muito fortes, né, esse do poder, né, do dominar, né, de toda essa realidade que muitas vezes do aparecer tão forte na vida do ser humano, e fala justamente desse esvaziamento, de você se colocar nas mãos de Deus ou deixar que Deus te conduz, né? E por isso a Quaresma é esse tempo onde temos todas as ações externas, mas ela deve partir de um olhar para dentro de mim mesmo.
É esse tempo de parar, fazer uma reflexão, como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida de comunhão com Deus? Como é que está a minha vida de fé na comunidade a qual eu pertenço? Qual é a contribuição da minha vida na sociedade onde eu estou? A partir da minha vida de fé. Então, é um olhar para dentro de mim mesmo, repensar a minha vida, e também buscar mudanças, né, para que eu possa me integrar ainda mais num processo de comunhão com Deus, mas também de comunhão com os irmãos e irmãs na comunidade onde eu vivo. Por isso, a Quaresma é sempre um tempo forte para um renascer espiritual. Esse programa aqui se pretende um programa sério, mas também, de vez em quando, se solta um pouquinho mais. Deixa eu pedir para o meu amigo já de longa data, o padre Antoninho, que eu respeito muito. O senhor acha que eu, refletindo 40 anos, seria suficiente para eu me dar conta dos pecados que cometi? Ou, digamos, nós temos aí, saindo da minha figura, as pessoas assim tiram muito pouco tempo para refletir sobre a vida delas, sobre o papel delas? Para começar, eu diria que não precisa nem 40 anos. Com os 4 segundos você já pode se dar conta do que já viveu e em que é que eu deveria crescer, certamente. De resto, também, os 40 dias, os 40 anos, não são cronometrados assim de hora de relógio. Eles são um número aproximado, digamos. E o que importa é aquilo que ele representa. 40 anos o povo passa da escravidão do Egito, saindo pelo Mar Vermelho, à Terra Prometida. Até alguns brincam que dava para chegar muito mais rápido para a Terra Prometida. Mas Deus quer fazer todo um noviciado, ajudar o povo a entender o projeto dele. E também deixar um monte de coisas que havia incorporado lá no Egito. E há os exegetas que dizem que o pessoal saiu do Egito, mas o Egito não conseguiu sair, não conseguiram se livrar do Egito dentro de si próprio. Mas nessa caminhada toda, ao menos dos filmes que eu vi, também o povo foi tentado. E diferentemente da figura de Cristo, cedeu. Né? Depois viu que a coisa não era bem assim, quando Moisés desce. É isso? Em pouco tempo eles passaram a adorar os ídolos feitos por mãos humanas, né? O bezerro de ouro, esquecendo de adorar o Deus. Condenando inclusive quem os libertou, e quem sabe a gente volta. Exatamente. E nós também temos todo esse perigo. Quais seriam as grandes tentações nossas hoje, viu? E aí vem aquilo que Dom José estava acenando. A Quaresma aponta para 3 práticas que indicam as relações fundamentais da vida humana. Fazer o jejum. E o nosso Papa tem sempre umas figuras fantásticas. Neste ano, na mensagem para a Quaresma, ele diz que jejuar é aprender a modificar a nossa atitude com os outros e com as criaturas. Passar da tentação da voracidade para satisfazer nossos desejos íntimos. Depois, a oração. Por quê? O que significa encontrar o projeto de Deus, dar-nos conta de que não somos autossuficientes, precisamos de Deus e dos outros. E a esmola, para sair de quê? Daquela insensatez de querer assimilar e abarcar tudo para nós. Veja como a prática dessas 3 dimensões quaresmais, elas abrangem todas as dimensões da vida humana e nos libertam de todos esses males. A questão da concentração, do egoísmo, da autossuficiência, do individualismo. E a Quaresma quer apontar para isso. Claro que aquilo agora que você perguntava, em 40 anos, não, toda a vida. Eu já tenho 73 e vou ter que fazer isso pelo resto da vida que Deus me der. Compreende? Porque a cada instante eu preciso renovar essa decisão, essa opção. Por quê? Porque o comodismo, então o capeta, né, o encardido lá sempre vai me sugerir, não, mas por que vai fazer isso? É muito difícil. E a cada instante eu preciso renovar. Ontem eu via lá o filósofo que vai publicar um livro que ele diz das coisas menores da vida. E uma delas diz, de manhã você acorda, vai para o serviço ou não vai? Cada dia você precisa retomar. E ele diz que isso faz parte da filosofia. Interessante, né? A nossa fé cristã nos diz isso de outro ângulo, a partir da fé. Cada dia eu preciso confirmar uma opção. A opção qual? Pelo reino, por Deus, ou a opção pelo mundo, pelas coisas aí passageiras. A Diocese de Erechim, especificamente, tem uma programação
especial assim sobre esses 40 dias. Há um foco, digamos assim, voltado para que os sacerdotes abordem realmente mais isso, não apenas nas celebrações, enfim. Bom, nós temos uma equipe, digamos que foi preparada justamente para trabalhar a campanha da fraternidade em todas as nossas áreas pastorais e também nas paróquias mais diretamente, com as lideranças né, que trabalham conosco nas comunidades, etc. Porque um dos objetivos justamente é se conscientizar. E esse trabalho de conscientizar, ele precisa primeiramente afrontar essa questão justamente das pessoas que estão à frente das comunidades. Porque ali nós temos justamente aquelas pessoas que podem ser agentes multiplicadores, olhando todo o contexto também que vivem as nossas comunidades. Então, essa é uma questão que já está programada através das áreas pastorais, né, onde esse tema será trabalhado capilarmente em todas as áreas. Porque é justamente indo de encontro a um dos objetivos, que é conscientizar, refletir, mas também conscientizar. Porque se nós ficarmos só na reflexão e deixarmos de lado a conscientização, nós vamos passar a campanha da fraternidade e continuar justamente do mesmo jeito. Então nós precisamos, assim, através dessa campanha da conscientização, criar essa mentalidade que cada pessoa, ela também corresponsável pelas políticas públicas, mas também pelas melhorias que devem acontecer na sua vida espiritual através da vivência da Quaresma, mas também na sociedade, abraçando justamente essa campanha da fraternidade, que fala fraternidade e políticas públicas. Sim. Pois não. Então, acho que esse é um tema que estamos abordando em todo o Brasil, e sabemos que no Brasil nós temos várias realidades diferentes, temos realidades muito mais carentes, às vezes no campo da educação, às vezes na questão do saneamento básico, a questão de saúde, né, ou a falta, digamos, de moradia. Então depende muito da realidade do nosso país. Mas esse atuar conjuntamente numa campanha, ela faz com que nós sejamos muito mais fraternos e solidários, mesmo se eu vivo numa realidade, digamos, mais bem estruturada, mas eu tenho que também, acho que ter o meu espírito de solidariedade e ser fraterno com aquelas pessoas que vivem em realidades, digamos, menos favorecidas. E a campanha, ela abre justamente os olhos, não só do rosto, mas também do coração, para abraçarmos juntos e olharmos juntos uma realidade que envolve toda a nossa sociedade brasileira. O tempo vai passando e a gente vai se conscientizando de algumas coisas. Eu acho que o nosso povo ainda culturalmente não tem essa formação, essa vocação no sentido assim de realmente ser fraterno até com quem ele não conhece, ou com instituições, enfim. Nós temos aí exemplos de empresas e tal que ajudam com o que podem. Estou falando em Erechim, mas nacionalmente parece que, como essa questão das políticas públicas, nós temos que construir um processo de que as pessoas que têm bem mais, ou que têm muito mais e que não vão levar a nada, de desenvolver um pouquinho um sistema de desapego, de poder auxiliar quem realmente possa dividir isso com outros, ou seja, através de escolas, de universidades, de entidades benemerentes, enfim, seja lá o que for, o seu clube, né? Mas acho que também esse é um processo que nós temos que caminhar ainda muito tempo para chegar, comparando-se aí com outros países. Nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você.
Esse é o plano. Muito bem, voltando então ao nosso programa de hoje, que aborda a campanha da fraternidade, eu vou tocar num assunto delicado, mas que todos os veículos de comunicação no mundo inteiro também têm abordado. Aqui não seria diferente a gente se omitir absolutamente e até elogiar, reconhecer o destemor do Papa Francisco em enfrentar um problema que já vem de longa data, né, que é a questão da pedofilia, que é a questão dos abusos sexuais contra menores, enfim, por membros da Igreja Católica, por membros da Igreja. Isso tem estudos sobre o mundo inteiro, enfim, né? Eu queria saber de Dom José como é que isso é abordado na CNBB. Esse tema também é abordado lá, eu creio que sim. Sim. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a questão dos abusos está em toda a realidade da sociedade, né? Está nas famílias, está em todo o contexto social. O que foi, eu acho que assim grave realmente, é que essa situação que vinha acontecendo dentro da igreja não foi afrontada devidamente, né, e no tempo, né, pelas autoridades que deviam afrontar. Ou, assim dizer, talvez aquele costume de tentar acobertar um escândalo. Só que essa atitude, ela se tornou uma bola de neve e se avolumou ou foi crescendo assim dentro da igreja, as situações de pessoas que foram sofrendo isso e as vítimas que passaram por isso, muitas vezes não foram escutadas devidamente e não foi dado, digamos, não foram dados passos para coibir e sanar esses abusos. Em vista disso, o que aconteceu? Aconteceu isso que nós estamos vendo hoje, né, quando o Papa Bento XVI precisa fazer justiça, porque foi o Papa Bento XVI, eu penso que ele, sendo prefeito da Congregação da Fé, onde ele provavelmente já tinha conhecimento um pouco dessa situação, quando ficou Papa, ele começou a agir, né, agindo assim em situações que jamais se pensava que um Papa ia mexer, contra congregações religiosas, etc., muito fortes, e o Papa teve essa coragem de afrontar, ir a fundo, mandar pessoas investigar e depois também de ter os resultados, não colocar na gaveta e fazer de conta que tudo foi bem, que nada foi descoberto, nada. Não, ele pegou, afrontou, quando veio os resultados das investigações, ele também agiu, afastando as pessoas, né, mesmo com dissabores, às vezes, por uma congregação ou por pessoas que foram afastadas, mas ele não deixou de agir. E eu acho que a grandeza do Papa Bento, justamente quando ele percebeu que às vezes tinha situações assim, que eram muito fortes, e ele mesmo, diante já da fragilidade física dele, que podia também, às vezes, não conseguir dar os passos seguintes, ele tomou assim, uma atitude digna de um homem de fé. Ele preferiu renunciar, abrindo espaço para que outra pessoa viesse e assumisse a sede de Pedro e pudesse dar continuidade não só à missão da igreja, mas também esse trabalho em relação à questão dos abusos na igreja. Fruto disso, o que nós temos? Eu acho que assim, nos últimos séculos, quem sabe, historicamente, situações onde não só o clero, não só, digamos, bispos, religiosos, etc., até cardeais, né, afastados justamente das funções, ou alguns até gente até reduzido ao estado laical, por essa situação como um todo. Então, acho que como a igreja, através do Papa, eu acho que está se tomando posições assim claras em defesa das vítimas, né, em defesa da dignidade dessas pessoas que estavam dentro da igreja, inseridas na vida da igreja e às vezes foram desrespeitadas na sua dignidade humana, né, na sua dignidade humana. Então, essa rede do silêncio
ela acabou prejudicando muito, muito a comunidade de fé. E hoje nós pagamos um preço, como igreja, como comunidade de fé, né, por essa realidade de muito tempo, às vezes, ter tido uma atitude de encobertar, de não afrontar, etc. Hoje, digamos, diante dos meios de comunicação, né, os assuntos percorrem o mundo todo em questão de segundo. E claro que isso às vezes tem causado dissabores até as pessoas que estão dentro da igreja e tudo mais, mas eu acho que é bonito que a igreja está afrontando essa situação com dignidade, passando, penso aqui, por um processo de purificação. E eu tenho certeza que a igreja vai sair mais fortalecida depois dessas ações, porque as pessoas vão confiar muito mais, eu penso, nos ministros, nas ações da igreja, por essa atitude de paternidade, de amor ao povo de Deus, mas ao mesmo tempo de pedir que quem fez isso seja afastado ou, digamos, deixe até o ministério por ações que não condizem com a vida de um consagrado, de um religioso, de uma religiosa, né, de quem está a serviço do Evangelho, a serviço do povo de Deus. Um dos casos bastante emblemáticos aí foi aquele caso do cardeal, acho que de Boston, né? Não, do cardeal de Washington. Mas teve uma investigação de um jornal de Boston, Boston Globe, que virou até filme, né? Sim. Que os jornalistas começaram a puxar um fio. Era um fio e, em princípio, era um caso, 2 casos, de repente se depararam, se eu não me engano, com 79 ou 97 casos, uma coisa, né? E isso virou filme e tal. Eu tenho aqui eu fui dar uma olhada aqui, uma manifestação de um jornalista do Chile. Me impressionou a quantidade de gente que rema contra o Papa em seu entorno. E isso é tremendo e doloroso. O Papa está muito sozinho, segundo o jornalista esse. E na mesma corrente ainda, um filósofo lá também do Chile, ele vai mais adiante, diz que a igreja corre sério risco de desaparecer se não introduzir algumas mudanças, como permitir a entrada de mulheres. São opiniões... Bom, eu acho que sempre nessas horas aparecem as paixões, também as opiniões, né? Eu vejo assim que a atitude, no caso do cardeal de Boston, que depois foi afastado, e no lugar dele depois foi nomeado o Sean O'Malley, que é o atual cardeal, e é um dos cardeais que faz parte do comitê de cardeais que assessora o Papa Francisco, né? Eu sei que a igreja de Boston passou por um momento muito difícil, mas a igreja de Boston também soube renascer, né, através de uma atitude, eu acho, de purificação interna, né? Tanto é que hoje é uma diocese que tem muitos seminaristas, né? 2 seminários cheios. É uma diocese onde as pessoas, os leigos, abraçaram com muito empenho a questão da igreja, porque justamente batendo no peito, se isso chegou a acontecer na nossa igreja, porque nós também fomos omissos em muitas coisas. Então, acho que assim, esse momento de purificação que aconteceu em Boston, justamente, foi um alerta para dizer que a igreja, os leigos que fazem parte da comunidade de fé, eles também sabem trabalhar e se unir para que a comunidade de fé, a igreja, continue, né, mesmo passando por essas situações. E aquilo que do Chile também é uma realidade que, assim, num primeiro momento, até na visita pastoral do Papa, né, tinha algumas denúncias não apuradas. Depois o Papa tomou pessoalmente, eu acho, essa atitude de mandar uma comissão, né, fazer a investigação, e em cima disso também teve depois todo o agir por parte do Papa, com afastamento de alguns bispos, né, e um chamado também à Conferência Episcopal Chilena, que se apresentou a Roma diante do Papa, e primeiramente apresentou uma renúncia coletiva, né, que o Papa não aceitou, mas foi também percorrendo junto com os bispos um caminho de purificação, fazendo com que aquela igreja também assumisse, ou os responsáveis assumissem suas responsabilidades diante daquilo que tinha acontecido no Chile. E o Papa ouviu as vítimas, também ouviu algumas das vítimas, e em cima disso também procurou agir no sentido pastoral para que a igreja também pudesse curar suas feridas e continuar a sua missão junto com o povo de Deus. Aproveitando o ensejo, por onde anda o Papa Bento? Ele é vivo ainda, né? Claro. Vivo. Não,
Aparece pouco, mas ele está adoentado, né? É bastante frágil pela idade, passou dos 90, na verdade. Mas ele continua naquilo que ele se propôs, no silêncio e orando e acompanhando a igreja. E eu queria dizer, ressaltar assim, você dizia que o jornalista fala que o Papa está sozinho. Se a gente fosse olhar, não estamos perto dele para saber, mas se a gente fosse olhar qual é a pessoa mais admirada no mundo de hoje, na verdade. E de resto também assim, no Concílio Vaticano II, na sua implementação, houve divergências, discordância, até um bispo lá fundou, separou. Aqui não está vendo isto, na verdade. Claro que é uma situação diferente, mas é um caso disciplinar muito sério. E isso tudo faz também ressaltar essa dimensão bem humana da igreja. Ela é santa por causa de Deus, é pecadora por causa de todos nós. E apesar disso, ela continua, na verdade. E aí se realiza aquilo que Cristo prometeu, que daria as chaves do reino dos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fiz um levantamento sobre essa questão aí, aparece o nome de vários países, não aparece o nome do Brasil. Mas eu sei que o Brasil, os casos são diários de abusos dentro de famílias, envolvendo familiares, o que em nada é menos pecado do que, digamos, alguém ligado à igreja ter participado de alguma coisa assim, né? Então, nós estamos recheados de casos de abusos, né? Infelizmente no nosso país. Também uma realidade que precisaria mudar, né? Acho que como Conferência Episcopal, nós temos tratado, inclusive, né, está sendo preparado, digamos, um vade-mecum, né, de como os bispos devem agir também nesse sentido. E recentemente o Papa recebeu em Roma os presidentes de todas as conferências episcopais de todo o mundo, justamente para tratar desse assunto, né? E nós teremos agora, no final desse mês, também o Conselho Permanente da nossa Conferência Episcopal, onde teremos também, penso, os resultados desse encontro dos presidentes das conferências com o Papa. E teremos também, de 1 a 10 de maio, a nossa conferência, a Assembleia Nacional, né, dos Bispos do Brasil, que além de eleger a nova presidência, né, a nova diretoria, por assim dizer, nós também teremos... penso no diálogo junto com os bispos, também será colocada essa situação como um todo. É uma situação que requer uma constante vigilância, um constante diálogo, seja dos bispos com seus sacerdotes, uma situação que já tem que se começar a trabalhar lá na questão do quando se acolhe o candidato no seminário, tendo presente também a ajuda da psicologia, né, como uma ciência também que ajuda, eu acho, a detectar esses problemas e trabalhar esses problemas, né? Então, acho que é todo um contexto onde trouxe, sim, para a vida da igreja um olhar, eu acho, de condenação por uma parte da sociedade, sim, mas também acho que um olhar de aproximação por parte de muitos dos membros da igreja, que estão, assim, digamos, ajudando a fazer esse caminho, digamos, de purificação, começando pela vida de oração do povo de Deus, né? Esse amor à igreja, esse amor, digamos, às pessoas que estão no ministério, porque eu acho que seria errado também a gente pegar em cima disso e condenar todas as pessoas que ali estão, né, todas as pessoas que se dedicam com amor e paixão ao ministério, ao cuidado do povo de Deus em tantas realidades. Onde tem a realidade humana, tem também as falhas, né? Desde lá da criação que a gente vê. Mas nem por isso a gente deve acreditar, eu acho, no ser humano e acreditar também nas pessoas que se colocam a serviço da igreja, a serviço do evangelho, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas terem presente. E as pessoas têm sabido fazer essa distinção, né? Isso a gente pode afirmar com carinho. Ok. Padre Antoninho, que é mais um minuto? Um minuto. Ressaltar aquilo que é o fundamental deste nosso encontro, a prática da Quaresma com a campanha da fraternidade em vista da Páscoa. E é nessa perspectiva que podemos colocar também essa questão dos abusos sexuais na igreja, que exigem, como o Dom José já falava, uma grande purificação. Purificação de todos os elementos, todas as pessoas que integram a igreja. Porque é fácil, e muita gente faz isto, condena qualquer deslize de uma pessoa, especialmente se é de um padre, mas se esquece dos deslizes que comete na sua vida familiar também, ou na sua vida social, econômica, política. Antes se falava dessa dificuldade, como é que o ser humano continua assim,
Pois é, se fôssemos olhar quanta denúncia contra a corrupção, mas continuam praticando os mesmos atos. Dom José, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço a TV Erechim, agradeço a você, Ode, sempre a oportunidade que você nos oferece de dirigir uma palavra aos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, que esse tempo de Quaresma também seja esse tempo da graça de Deus, de olharmos para dentro de nós mesmos e mesmo vendo as nossas fragilidades, que tenhamos a esperança, de nos deixarmos tocar pelo Cristo Senhor e de podermos recomeçar na nossa vida. Papa Francisco diz uma frase, o importante não é contar as caídas que a gente tem, mas é a coragem de levantar e continuar caminhando. Eu acho que a Quaresma também aponta esse caminho. Não importa os erros que a gente cometeu, eu acho que é importante a gente recomeçar e deixar que a graça de Deus nos recrie como nova criatura através da sua misericórdia. Muito obrigado a ambos. Eu gostaria de dedicar o programa de hoje à menininha Fernanda Jantara, que eu fui na missa de São Pedro sábado passado e acho que era de encerramento de formatura de catequese, não sei o que, e eu estava meio que sozinho lá e de repente ela veio no final da missa quase, veio me pedir licença se poderia me dar um abraço. Olha, muito obrigado a Fernanda, que eu não conheço, e aos seus pais aí também. Realmente um ato de fraternidade, dá para se dizer aí, na prática. Boa noite a todos e até a próxima. Erechim tem Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você? Esse é o plano.